Então, pensaram que iam se ficar livres de mim? Não vão. Lá vai uma aula de Revolução Russa. É, sim, Revolução Russa. Revolução Russa. País é lógico, a Rússia. O maior país do mundo, maior que minha fome, que a vontade de ficar em casa. Opa, estou em casa. É, isso não é brincadeira, pessoal. Assim como a Rússia também não é um país que ninguém leva na brincadeira. É o país que é uma potência militar, disputa com os Estados Unidos. É uma grande potência militar, ninguém discute isso. Mas nem sempre foi assim. Durante a época dos czares, antes da Revolução Russa, a Rússia ela passava por um contexto político diferente. O regime lá era o regime czarista. O regime czarista, nome estranho, é que vem de czar, os reis, os imperadores, uma monarquia que existia na Rússia, que ainda era muito parecida com uma sociedade semi-feudal. Como assim sociedade semi-feudal? Eu estou falando isso de nobres e servos. Os camponeses russos, eles trabalhavam para os nobres russos de uma forma meio que servil, uma dependência da terra, uma economia muito atrasada em relação às outras potências europeias, como Inglaterra, França, Alemanha, Itália, que eram países que já estavam industrializados. Vale lembrar que nós vivemos no início do século XX ao imperialismo, a segunda revolução industrial, certo? A necessidade de novas matérias-primas e de novos mercados consumidores, ok? E vai começar a surgir na Rússia uma industrialização. Vão ter capitais externos na Rússia para que ela comece a se industrializar, a construção de linhas férreas para explorar o petróleo e minério de ferro russo, ok? Ou seja, isso vai gerar uma dependência da Rússia em relação aos outros países europeus, certo? Só que a Rússia ela vai entrar em uma guerra com o Japão. É isso mesmo, uma guerra contra o Japão. Só que a Rússia vai levar um vareio do Japão. Vai ser tipo o Brasil e a Alemanha, 7-1. Vai ser uma coisa vergonhosa, mas muito vergonhosa. E se nós estamos falando de imperialismo, vale lembrar que o pensamento europocentrista colocava os europeus acima, como se eles fossem superiores aos asiáticos, africanos. Então, um país europeu perdeu uma guerra para um país asiático, mesmo que fosse o Japão, que já é industrializado, foi uma vergonha internacional. Várias revistas na França e na Inglaterra tiraram sarro, sabe? Zoaram mesmo com a Rússia. E o povo russo, que já passava uma dificuldade enorme no campo, com a exploração da nobreza, com falta de comida, ainda estavam perdendo a sua população, seus entes queridos, numa guerra que eles não viam o menor sentido. Lutar por um interesse que não era o deles. E aí surgiu um movimento na Rússia de oposição, começaram a manifestar contra o governo. E o atual czar da Rússia, Nicolau II, ele mandou uma repressão à população, só que foi muito violenta. Centenas de pessoas morreram. Isso ficou conhecido como Domingo Sangrento, em 1905. Isso vai gerar uma crise ainda maior na Rússia. O que não estava bom ficou ainda pior. Vai crescer a oposição. E essa oposição ela vai ser criada em um partido, o chamado PSDOR, que vai ser dividido em dois grandes grupos, os mencheviques, certo? Os mencheviques, que nós também podemos pensar neles como os brancos, os moderados, que eles tinham uma posição socialista. Mas veja bem, o socialismo do Karl Marx, lembra? Tomar os meios de produção, meios de produção é aquilo que gera dinheiro, não é? Eles queriam o que também? Eles queriam fazer a ditadura do proletariado. Esse é o pensamento de Marx. Mas os mencheviques, eles queriam cumprir todas as etapas do pensamento de Marx.
Para isso, primeiro precisava ter o quê? Uma revolução burguesa, ou seja, a burguesia, os industriais, comerciantes, eles primeiro iam fazer uma revolução burguesa, a Rússia devia ampliar o seu capital para depois sim ter uma revolução socialista, para depois sim chegar no socialismo. Resumindo, para ficar fácil, os mencheviques, eles queriam o quê? Eles queriam uma revolução gradual, seguindo todos os passos. Mas tinha um grupo que não concordava com eles, que eram os bolcheviques. Também vão ser chamados de radicais ou de vermelhos. Vermelho. Palavra que o pessoal associa bastante à esquerda hoje em dia, essa cor, né? Eles queriam um socialismo imediato, mudanças rápidas, ou seja, eles queriam pular a etapa. A Rússia, que era semi-feudal, eles queriam que ela passasse direto para o socialismo, sem entrar no estágio do capitalismo. E esses dois grupos, eles vão ser apoiados pelos sovietes. O que eram os sovietes? Eram os conselhos, reuniões de camponeses, soldados, operários, eles que montavam as greves, os protestos. Grave bem, sovietes eram os conselhos, conselhos dos cidadãos russos que estavam indignados. Como se não bastasse já perder uma guerra para o Japão, Nicolau II, tipo assim, ele já estava na merda em relação aos seus súditos. O que você pensa de uma pessoa assim? Que ela vai tomar uma atitude melhor, não é? Vai repensar os seus atos. Não, ele foi lá e piorou ainda mais a situação. Ele vai entrar em uma guerra contra o Império Alemão, contra o Império Austríaco, contra o Império Otomano. Se ele não ganhou nem do Japão, você acha que a Rússia tinha alguma chance de vencer os impérios centrais na Primeira Guerra Mundial? Jamais. E com isso a Rússia vai começar a perder várias, mas várias batalhas para os impérios centrais. Muitos soldados vão morrer com falta de alimento, o despreparo, sem munições. O exército russo não tinha a menor condição de vencer, de derrotar o Império Alemão. Com isso, a situação fica insustentável e nós vamos ter a primeira fase da Revolução Russa, que vai ser a Revolução de Fevereiro de 1917, que o czar ele renuncia ao poder e os mencheviques entram em cena. Só que os mencheviques entraram em cena, eles realmente fizeram algumas medidas. Eles deram anistia política para os presos, ou seja, aquelas pessoas que tinham sido presas durante o governo de Nicolau, eles agora estavam libertos. Mas aqueles presos políticos, crimes políticos, aquelas pessoas que divergiam das ideias do czar, agora estão livres. Eles começaram a implantar o regime de 8 horas de trabalho. Eles fizeram várias ações, mas que essas ações não eram as ações que a população, que os soviéticos, que os conselhos realmente queriam. O que os russos mais queriam era o quê? Era justamente a paz e alimento, que é o que faltava para eles. Com isso, a Rússia vai acabar entrando numa guerra civil entre os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques, utilizando o comunismo de guerra, eles vão tomar propriedades, fábricas, dinheiros dos seus opositores para derrotar os mencheviques e vão ter sucesso com isso. É por isso que nós falamos que a Revolução Russa também pode ser chamada de revoluções russas, porque isso vai colocar os bolcheviques no poder em outubro de 17. Então veja bem, então a primeira revolução foi em fevereiro, com os mencheviques no poder, e a segunda vai ser justamente os bolcheviques no poder, liderados por Lenin. E os bolcheviques, eles, após vencer os mencheviques, eles vão começar a implantar o socialismo imediato na Rússia. Só que Lenin percebeu o seguinte: o socialismo, para ele funcionar, ele deveria tomar os meios de produção. E isso ficou claro que na Rússia, os meios de produção, além do campo, eles eram escassos. Então, por isso, Lenin vai implementar a NEP, a nova política
nova política econômica, que é o socialismo mais capitalismo. Dar um passo atrás para dar dois passos à frente. Ou seja, Lenin vai precisar de dinheiro, de um capital externo, para ele poder industrializar a Rússia, para ele poder criar meios de produção para que sim socializar eles com o povo. Só que Lenin não vai ver o resultado disso. Ele vai ter uma doença, ele vai acabar morrendo e vai ter uma disputa do poder pelos seus sucessores entre Stalin e Trotsky. Stalin acaba vencendo Trotsky e ele começa a consolidar o socialismo e botar à frente os planos quinquenais. A industrialização da Rússia forçada vai ser uma utilização de todos os recursos comandado pelo governo de Stalin. Vale lembrar uma coisa muito importante, que são as teses de Abril. O que são as teses de Abril? Eram os slogans da propaganda dos bolcheviques em relação durante a Guerra Civil. A primeira era paz, pão, terra e liberdade. Paz por quê? Porque eram os que os russos mais queriam. Paz. Pão, uma figura de linguagem para alimentos, eles queriam comida. E terra, a maioria dos russos eram camponeses, todos eles queriam um pedacinho de terra. E liberdade porque eles eram sempre oprimidos pelos os imperadores russos, os czares. Guerras, já duas guerras, né, em curto período de tempo, eles queriam ter liberdade, queriam poder agir da sua forma. Mas vale lembrar que em outubro a palavra liberdade vai sair do slogan, porque numa ditadura do proletariado não existe liberdade. Ditadura não tem liberdade. Então, por isso, fiquem atentos. Em abril, paz, pão e terra. Em outubro, o discurso muda, já fica paz, pão e terra. Liberdade cai fora, tá? Então, em abril, paz, pão e terra e liberdade. Em outubro, paz, pão e terra. Beleza? Tranquilo? Então é só.